Nossas fraternais saudações, nosso registro de alegria, de muita emoção em podermos estabelecer esses laços que nos estreitam o nosso trabalho, estreitam o nosso compromisso diante da tarefa que nos compete, que compete a cada um de nós na construção de um mundo melhor. O jornalista Deolindo Amorim, na obra O Espiritismo e os Problemas Humanos, ele oportunamente, em um texto intitulado Transição Inevitável, propôs-nos uma reflexão muito importante a respeito de apontamentos relacionados ao último capítulo da obra A Gênese. E nesse livro, ele nos lembra que todas as sociedades, diante dos seus regimes sociopolíticos, elas têm condições de suportar tensões e uma sequência incontida de crises, e essas sociedades são capazes de mudar e de se adaptar a novas experiências. E ele lembra que as sociedades, assim como os organismos vivos, os organismos biológicos, elas têm a sua curva de ascensão, têm um ponto de comeira e a sua curva de declínio. A partir dessa análise inicial, nós observamos que ao longo da existência, isso é natural de qualquer ser que seja perfectível, analisado individual ou coletivamente, nós estamos em constante transformação, em contínuo devir, em constante transição. Nenhum de nós foge dessa transição e coletivamente já atravessamos muitas transições, muitas mudanças em diversas áreas, algumas profundamente significativas. A título de exemplo, ele nos faz lembrar o regime feudal, o feudalismo, e apenas para contextualizar, os feudos, eles pareciam pequenos reinos particulares, fechados em si mesmos. E a sociedade feudal, em um determinado período, ela viveu a sua estabilidade durante algum tempo. E ali, nesse período, os seus condicionamentos, os seus modelos eram profundamente favoráveis à realidade do mundo naquela época. Mas o feudalismo, como ele era descentralizado, ele comprometia o poder dos reis, já que os feudos tinham os seus pequenos exércitos e o rei, muitas vezes, era incapaz de ter forças aptas a proteger o seu território contra eventuais invasões sem que houvesse o apoio dos barões ou dos senhores feudais. E, obviamente, se em algum momento o feudalismo chegou ao seu apogeu, chegou ao estado de estabilidade no modelo das relações de suzerania, as relações de vassalagem, as relações religiosas com teocentrismo, os apontamentos da vida feudal na perspectiva da própria arte em suas características mais toscas comparadas a outros modelos artísticos, toda essa estabilidade
que existia em algum momento, na curva de declínio, ela começou a ruir. As necessidades e as tensões sociais, as exigências sociais começaram a modificar o quadro do mundo daquela época. Então, se essa relação de suzerania, de vassalagem, ela parecia em algum momento histórico gerar estabilidade e parecia ser boa em um determinado ponto, em uma determinada época, em outra época houve a necessidade do surgimento dos burgos ao redor dos muros, dos feudos, gerando as primeiras relações comerciais, o mercantilismo, que mais tarde daria aso ao capitalismo, a um outro modelo. O teocentrismo, por exemplo, que marcava aquela época, mais tarde daria espaço ao antropocentrismo. O modelo tosco da arte traria mais tarde espaço para o helenismo, e a Renascença foi marcada por esse resgate do modelo artístico ou do modelo estético grego ou greco-romano. E paulatinamente o mundo vai mudando. O discurso político ele vai começando a justificar a necessidade da centralização do poder nas mãos dos reis, e aquele modelo de descentralização vai se tornando obsoleto. As ideias do absolutismo vão ganhando corpo, e aí a gente vai percebendo que essa curva de declínio ela vai atravessar um período de transição. E nesse período de transição, eu vou ter ideias feudais que estão em declínio e eu vou ter ideias da Renascença que estão numa ascensão. Mas durante esse período de transição, que vai ser um período de uma depressão formada por essa curva de declínio, por essa curva de ascensão, eu vou ter duas gerações convivendo. Uma geração que defende as ideias do modelo feudal e uma geração que defende as ideias que caracterizarão mais tarde a Renascença. Nós teremos grandes teóricos defendendo esse modelo, a exemplo de Roterdã, a exemplo de Dante Alighieri e tantos outros, que identificarão a necessidade dessas mudanças. Então, transições nós sempre tivemos, porque depois desse modelo absolutista político, depois desse modelo helenista da Renascença, no que tange a estética, esse antropocentrismo ele vai se aprimorando pouco a pouco. Essa ideia que a gente tinha da centralização completa do poder, que levou a princípios como The King is not wrong, o rei não erra, que gerou estabilidade em um determinado momento, vai também se tornando ideias carcomidas em outro. E a partir do surgimento do pensamento iluminista, como as ideias do pensamento liberal de Jean-Jacques Rousseau, como os pensamentos de Voltaire, eles vão mudando aquele momento e surgem ideias de novas expressões de poder no Estado, como o executivo, o legislativo, o judiciário, separados e não centralizados nas mãos do rei, nas mãos do príncipe, nas mãos de um único gestor. E isso vai gerando um novo período histórico, que é um movimento constitucionalista. Nós poderíamos recordar o que aconteceu no próprio Brasil, em razão desses movimentos iluministas. A Assembleia Constituinte, o Brasil ainda era colônia, em 1823 se forma na perspectiva de se construir a primeira Constituição da colônia,
aquela assembleia ela é dissolvida, os irmãos Andrada são presos por Dom Pedro I, mas em 1824 há tantas pressões de mudanças que o próprio imperador ele outorga uma constituição, a primeira constituição no Brasil, e que vai inspirar Portugal, que no ano seguinte vai outorgar a sua constituição. E aquela visão de um único poder centralizado, que foi a melhor das ideias após a derrocada do feudalismo, ela se torna obsoleta. E as transições continuam a existir. Só que Allan Kardec vai perceber que, além dessas transições que a história vai identificando e que geram mudanças em diversos eixos do saber humano, em diversos pilares do conhecimento humano, seja na arte, na política, na religião, na filosofia, na ciência, ele vai perceber que existem transições que elas são muito maiores, muito mais complexas e muito mais profundas. E a partir da percepção dessas transições, ele classifica os mundos em alguns grupos que vão ser separados por esses períodos de transição. Ele vai identificar um mundo primitivo, um mundo de expiação e prova, um mundo de regeneração, um mundo de felicidade, ou um mundo feliz, e um mundo celeste. Se nós observarmos bem essa classificação de Allan Kardec, a gente vai perceber que ele fala de dois mundos inferiores, dois mundos superiores e um mundo de transição, como bem pontua Santo Agostinho no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esses dois mundos inferiores, ele os identifica a partir das características de seus habitantes. Na verdade, todos esses mundos são as características são definidas pela natureza moral dos seus habitantes. Ele vai dizer que no mundo primitivo é quase nula a vida moral. É interessante que quando nós pensamos em moral, nós precisamos pensar na possibilidade de escolhas. Ter moral é aquele que pode fazer escolhas, especialmente entre o bem e o mal. Porque esse é o conceito de moral apresentado pelos espíritos Allan Kardec na questão 629 de O Livro dos Espíritos. Moral é a distinção entre o bem e o mal, é a regra do bem proceder. Procede bem aquele que faz o bem por todos. Ou seja, os seres que não conseguem distinguir o bem do mal não são seres morais, é exemplo dos animais, é exemplo dos seres inferiores da criação. Então, se é quase nula a vida moral em um mundo primitivo, é porque esses seres ainda têm dificuldades de distinguir o bem do mal, como acontece com os homens das cavernas, como acontece com os gêneros humanos que existiam em eras muito primevas, quando o Homo sapiens convivia com o homem de Neandertal, convivia com o Homo erectus, convivia com outros grupos que formavam esse grande gênero humano, mas permanece entre nós apenas a espécie Homo sapiens e a subespécie Homo sapiens sapiens. E aí a gente vai perceber que durante esse processo evolutivo, em que o homem ele sai das cavernas ao perceber o perigo de permanecer nelas, porque ali eu estava ah, completamente indefeso diante das feras que pudessem entrar, das próprias movimentações das placas tectônicas. Uma caverna seria um local naturalmente perigoso. O homem sai, se depara com as árvores de copas exuberantes, com os animais então desconhecidos, começa a ter uma vida nômade como caçador, como coletor, começa a observar a vida. Ele percebe que um tigre dente de sabre
Ele, com o seu dente afiado, tem mais facilidade de cortar a carne de sua presa, então ele pega uma pedra, começa a lascar a pedra para ter um melhor instrumento de caça. Vive a era da pedra lascada, posterior à era das cavernas. Ele observa a natureza, percebe que a chuva é capaz de fertilizar o solo, com essa fertilização ele pode produzir, ele entra em um horizonte agrícola e começa a se sedentarizar, formando as primeiras civilizações, estratificando a sociedade. E vive aí uma outra transição, dando aso a partir disso de o surgimento, obviamente, em período muito longo, após uma grave transição, de uma era da razão, que vai, obviamente, ser caracterizada por um mundo de expiação e prova, onde agora existe a presença do bem, agora há possibilidades de distinguir o bem do mal. E, havendo essa possibilidade, cada um vai responder pelos seus atos. E é por isso que esse mundo é um mundo de expiação e prova. Ele não poderia ser se você não pudesse distinguir o bem e o mal, se você não fosse um ser moral, ou se a vida moral fosse praticamente nula, como acontecia com os mundos primitivos. Então, agora, a partir da razão que sucede o modelo mítico de sociedade, muito bem identificado por Carl Gustav Jung, quando ele investiga as bases de surgimento dos arquétipos primordiais, vão permitir com que o ser humano ele avance racionalmente e comece a reduzir os sofrimentos de natureza física, aprimorando o modelo de saber da vida, inicialmente pela filosofia que sucede à estética, que sucede à própria religião, para mais tarde dar vida à ciência e que vai mudar por completo o panorama da vida humana. E nesse avançar, atravessando a era moderna, chegando na era contemporânea e atingindo a pós-modernidade que ora nós atravessamos, muitas mudanças aconteceram, desde as próprias críticas que foram construídas dentro da igreja pelos movimentos protestantes, seja em sua primeira fase, a época de John Wycliffe, de Jerônimo de Praga, de Jan Hus, a uma segunda fase com Martinho Lutero, com Calvino, com o anglicanismo, mas também as mudanças científicas que vão permitir o conhecimento da microbiologia, evitando uma série de doenças, os avanços do pensamento de Louis Pasteur, os avanços do próprio conhecimento do modelo da vida a partir de Galvani, que vai inspirar escritoras extraordinárias como Mary Shelley e Frankenstein, e que mais tarde, do galvanismo, vão nos permitir graves e importantes modelos de diagnóstico, como a eletroencefalografia ou a eletrocardiografia, e o mundo vai mudando. Esses avanços vão nos permitir meios de comunicação mais avançados, vai surgir o rádio, com as ondas hertzianas, a televisão, mais tarde a internet com seus trilhões de bits, permitindo com que informações viajem pelo mundo e nós possamos saber quase que instantaneamente o que acontece no Japão, mesmo estando do outro lado do orbe. Entretanto, se essas características elas vão de alguma forma identificar o cenário dos nossos sofrimentos,
porque vai ser nessa quadra que nós vamos viver as nossas aflições. É um mundo de expiação e prova. Então, nós vamos viver essa expiação, muitas vezes em experiências na riqueza. E quem lê a trilogia de Ivone do Amaral Pereira, pelas narrativas do Espírito Charles, de Voragens do Pecado e as outras obras, vão perceber que, mesmo em condições abastadas, o sofrimento não nos escapa. Mesmo com o avanço da tecnologia, exemplo do que nós encontramos na obra psicografada por Divaldo Pereira Franco, de Manuel Filomeno de Miranda, Nos Rumos do Mundo de Regeneração, mesmo com tanto avanço tecnológico, não escapamos dos sofrimentos causados pela pandemia do Covid-19, de centenas de milhares de pessoas desencarnando em grandes migrações espirituais e que vão, na verdade, caracterizar um mundo onde, sendo morais os indivíduos e eles podendo fazer suas escolhas, naturalmente, essas escolhas sendo ruins, eles responderão pelos seus erros, nós responderemos pelos nossos próprios erros por meio das expiações. Entretanto, agora nós vivemos um outro momento. E fazendo uma comparação daquilo que Deolindo Amorim nos falou logo de início e que nós pontuamos na obra O Espiritismo e os Problemas Humanos, a gente vai perceber que o que nos dá ensejo a uma transição é um modelo de vida que não nos cabe mais. Algo que não mais responde positivamente aos reclamos e às necessidades humanas. E muitas vezes, para que isso aconteça, há sempre grandes períodos de sofrimento. Quando nós pensamos nos conflitos, nas guerras que existiam na época do feudalismo, se via a grande dificuldade dos reis de protegerem seus territórios, e essas crises geravam um repensado modelo feudal e da necessidade de uma centralização de poder, por exemplo. Mas também o modelo não racional que a igreja vivenciava a partir daquilo que era apresentado pela escolástica para um modelo muito mais racional centrado no ser humano, onde o resgate do pensamento aristotélico por Tomás de Aquino se tornava uma necessidade para que o homem se protegesse, compreendesse melhor a vida e se valesse de uma lógica racional para compreender o próprio evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, levando mais tarde à necessidade de homens audaciosos, corajosos, de buscar a garantia com que aquela mensagem do evangelho, aquela mensagem dos textos do Antigo Testamento fossem traduzidas para todos os povos, começando em Oxford, mais tarde na Bavária, mais tarde em outros países. Então, essas mudanças eram necessárias. Mas nós estamos vivendo agora outras mudanças. Mudanças morais, mas para que elas se tornem uma grande necessidade, também é preciso que acontecimentos surjam e que demonstrem que o modelo de vida que nós trazíamos ele não consegue mais nos dar as respostas necessárias. É por isso que quando Jesus apresenta o seu sermão profético, especialmente no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, ele vai nos falar de o templo de Zorobabel, que muito embora pareça ser estável, grandioso, imponente, e que chamava a atenção dos discípulos, que diziam ao Cristo: olha o tamanho do templo, que devia ter para a época uns 10 andares, e que parecia ser algo faraônico. Jesus lhes diz que ele ruiria e não sobraria pedra sobre pedra, Sobre pedra. demonstrando que, de fato, alguns modelos
eles vão deixar de existir. Muita coisa será transformada, mas para isso acontecer, surgem algumas crises tão graves que nós começamos a criticar o modus vivendi de um determinado período. E essa transição nossa de um mundo de expiação e prova para um mundo de regeneração é uma transição onde é muito difícil você conseguir percebê-la como um todo, o que leva a quem está vivenciando conseguir observar alguns pontos. E é isso que faz Zygmunt Bauman, o notável sociólogo polonês, quando faz a sua crítica à pós-modernidade, identificando essa sociedade líquida, essa sociedade que vai sendo caracterizada por esses avanços tecnológicos, de uma infinidade de redes dentro de uma rede mundial de computadores, de outras formas de relacionamento e que geram, a partir de uma sociedade de produção, filha das revoluções industriais, a gerar uma sociedade de informação barra desinformação e uma sociedade de consumo, naturalmente. Nós consumimos pessoas, nós consumimos tempo, e o sofrimento começa a graçar por todos os lados, e essa liquidez não responde mais aos nossos reclamos, às nossas necessidades. Então, vamos vivenciando crises, crises na política, e a corrupção começa a chegar aos seus limites, e a ética começa a ser uma verdadeira necessidade, porque não suportamos mais. De igual modo, as formas como nós produzimos, extraindo de recursos da própria natureza, sem nos preocuparmos com as gerações futuras, sem nos preocuparmos com os direitos das gerações que ainda não vieram, é exemplo dos direitos humanos de quarta geração ou de terceira geração, como é o caso de um direito a um meio ambiente sustentável ou a um meio de produção sustentável. Então, vão surgindo, a partir disso, reflexões muito profundas do nosso modo de viver. A família, por exemplo, que hoje ela tem sido tão atacada, e muitas vezes nós olhamos para trás e dizemos, como bons saudosistas, boa era a família do passado. E a gente precisa se perguntar, mas de qual passado? O passado de Nelson Gonçalves e de suas narrativas, em que os homens traíam as suas esposas, mas o que era muito natural, desde que elas não traíssem seus maridos. Que modelo de família era essa? E quando nós percebemos essa transição e essas estruturas representadas pelo Templo de Zorobabel ruindo, não sobrando pedra sobre pedra, ou se espera que não se sobre mesmo pedra sobre pedra, nós pensamos, quando Jesus, conforme os registros de Mateus no capítulo 7, diz que os homens eles podem ser analisados em duas perspectivas: entre as casas construídas sobre a rocha e as casas construídas sobre a areia. E aí a gente percebe que as casas construídas sobre as rochas, elas permanecem, nada obstante as intempéries, as dificuldades, as, às vezes mesmo até os terremotos, mas a casa sobre areia não suporta uma chuva mais forte. E aí nós poderíamos nos perguntar, nessa transição, o que é que está construído sobre a rocha da vida? E o que está construído sobre a areia que vai desmoronar? E a gente vai percebendo que muita coisa vai desmoronar porque não atenderá
mais as necessidades humanas. Estamos falando de um mundo de expiação e prova com todas as suas características científicas, filosóficas, artísticas, políticas, que está em uma linha ou em uma curva de declínio. Paralelo a isso, a gente se vê a formação de uma curva de ascensão de um novo modelo de vida, a que Allan Kardec chamou de período de regeneração. Mas, por enquanto, estamos nessa transição. E em toda transição, como bem lembra Kardec em A Gênese, temos duas gerações. Temos duas gerações convivendo. A geração que mantém as ideias do modelo egoísta, do modelo de vaidade, das instituições, do modelo do orgulho, e essa que se propõe modelos novos, pautados na humildade, pautados na hombridade, pautados no altruísmo, pautados na fraternidade universal, pautados na solidariedade. Obviamente, essa convivência gera um certo burburinho, gera um certo conflito, uma certa dificuldade. Mas nós, muitas vezes, criamos a ideia da instantaneidade das mudanças sociais, mas elas não acontecem de forma instantânea, muito embora as transições com as suas crises possam acelerar essas mudanças. Afinal, se nós pensarmos a era de regeneração como um formato social, nós perceberemos que ela também terá sua curva de ascensão. E Allan Kardec vai dizer que se o mundo de regeneração é um mundo de transição, transição de dois mundos inferiores para mundos superiores, o que é que vai caracterizar essa transição? No mundo de expiação e prova, eu tenho o mal se sobrepujando ao bem. Nos mundos felizes, eu tenho o bem se sobrepujando ao mal. No mundo de regeneração, eu vou ter o mal e o bem se equiparando. Então, o bem vai aumentar em tal magnitude que ele vai se equiparar ao mal. Porque, por enquanto, o mal sobrepuja o bem. É uma característica dos mundos de expiação e prova. Mas estamos apenas numa linha que está começando a ascender. Ainda vamos atingir a cumeeira dessa curva que vai caracterizar a primeira metade do mundo de regeneração, até que esse modelo desse mundo também não nos responda mais. Porque nós chegaremos ao momento em que a equivalência entre o bem e o mal não nos atenderá às necessidades. E nós teremos necessidade de um mundo feliz, onde o bem sobrepuja o mal. E aí a gente vai percebendo que talvez isso dure centenas de milhares de anos ou dezenas de milhares de anos até a gente chegar a essa cumeira do mundo de regeneração. A própria transição, ela já ultrapassa, segundo alguns observadores, mais de 2 séculos, onde nós continuamos a conviver com esses dois modelos. E isso parece muito nítido quando nós não vemos tantos estadistas, a quantidade de aventureiros que encontramos no poder, os extremos políticos lutando e buscando poder pelo poder, quando encontramos a guerra sempre cruel, que espalha por onde vai a orfandade, a viuvez, quando nós ainda observamos um mundo que é capaz de produzir alimentos para mais de 8 bilhões de pessoas, e segundo a FAO, hoje nós conseguimos produzir alimentos contando com 1/4 a mais do planeta Terra que ainda nem nasceu. E se nós produzimos tanto alimento, como a FAO ainda identifica que a cada hora 2 crianças morrem esfaimadas nesse planeta? Então é um problema moral, não é um problema de produção de alimentos.
é um problema moral. Ainda que essa moral esteja imiscuída aos graves problemas políticos do mundo. Mas estamos apenas desenhando a curva de ascensão desse mundo de regeneração. E enquanto ele estiver na sua curva de ascensão, o mal continuará sobrepujando o bem, até ele chegar em sua cumeira. Até o bem e o mal se equipararem. Mas ainda não encontramos, quando analisamos o planeta, quando analisamos os representantes da ONU, quando analisamos os países dos continentes, é exemplo do continente africano, é exemplo da América, que nós chamamos de latina, o que é um grande desrespeito aos povos originários. Porque antes dos latinos chegarem, aqui eles já se encontravam. A essa América, cheia de dificuldades, mas que já traz esses elementos, ainda que de forma tíbia ou tímida, que caracterizará o mundo de regeneração, porque encontramos um amor, encontramos uma boa vontade aqui e ali, encontramos mudanças significativas no olhares de muitas pessoas, porque se até alguns anos atrás os grandes Os grandes barões do Brasil do século XIX encaminhavam seus filhos para estudar na Europa, na perspectiva de voltarem como médicos para o Brasil, para ganharem muito dinheiro, e ainda hoje o curso de medicina é assim visto. Encontramos jovens que, por vontade própria, sangram os oceanos em direção à África, para trabalharem como médicos sem fronteira. Sem nenhum tipo de desejo de enriquecimento pelo enriquecimento. Então, estamos, sim, também testemunhando essas mudanças. Estamos testemunhando essas transformações no meio de tantos conflitos. Há aqueles que se esforçam pela diplomacia. Há aqueles que se arriscam no meio da guerra para acolher essas viúvas e esses órfãos. Há aqueles que pensam na condição de estadistas da importância de receber refugiados. E a Europa nunca atravessou uma crise tão grave, acolhendo tantos refugiados da Síria. Agora, outros países da Europa acolhendo refugiados da Ucrânia. O Brasil acolhendo refugiados da Venezuela. E não fechamos as portas. Em nome desses princípios de solidariedade, ainda que uma fala ou um discurso da geração que ainda estabelece os seus valores no egoísmo, e esse egoísmo é disfarçado de patriotismo, em dizer que nós deveríamos fechar as portas àqueles que mais sofrem, àqueles que estão sem esperança, aqueles que fogem da ditadura, aqueles que fogem do autoritarismo, aqueles que fogem dos governos totalitários. E nós então repensamos naquele homem que nos serve até hoje de guia e modelo, e que dialogava com gentios, que mesmo sendo judeu, identificava entre os pagãos, identificava entre os politeístas notável fé. Olha para um centurião que lhe pede para lhe curar o servo, e admoesta os seus discípulos: nunca vi tamanha fé em toda Jerusalém. Este homem que acolhe a mulher que vinha de Cesareia de Filipe, que acolhe legionários de toda sorte,
que envia Saulo a outros povos. Não é possível que esse seja o homem que mande fechar as portas das fronteiras. Mas o que prega o amor, porque o amor é capaz de estabelecer o liame entre todas as nações, trazendo na perspectiva do pensamento de Immanuel Kant a paz perpétua tão sonhada, ou a paz pela paz divulgada pelo bondoso Divaldo, que oportunamente fez graves críticas às ações do ex-presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, à época em que os investimentos norte-americanos de mais de trilhões de dólares em guerras sangrentas poderiam ser revertidos em soerguimento de países muito pobres, levando esperança a quem notadamente precisava no mundo. Mas hoje vivemos uma outra realidade, porque a realidade hoje não é mais de planos Marshall. Porque hoje, quando vemos o que aconteceu com a Indonésia após o tsunami devastador, levando centenas de milhares de vidas, quando encontramos os acontecimentos que marcaram o Haiti em seu último grande terremoto, ou mesmo o que aconteceu mais recentemente com o Japão, observamos que os países não mais emprestaram dinheiro, muitos doaram. Estamos vivendo uma nova era, um novo período geopolítico. Então há valores, sim, e nós já percebemos que essas duas gerações estão convivendo. Não é só mais o mal que muitas vezes nos preocupa tanto, mas há muita bondade no mundo. Só que ainda muito tíbio, como dizem os espíritos, porque o mal é muito audacioso. O mal, ele chega e ostenta onde quer que chegue. Mas o bem, pouco a pouco, palmilha no coração humano. E nós começamos a perceber essa curva que vai caracterizando o novo mundo. Porque se de um lado existe essa vida líquida, de outro, há quem se preocupe profundamente com as pessoas. Numa perspectiva de um modelo retributivo de justiça, os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália levantam a bandeira de uma justiça restaurativa, o que é profundo sinal de mudança, o que é um profundo sinal de transformação a partir do olhar de Howard Zeh, de Kate Pranis e de tantos outros nomes respeitáveis nos Estados Unidos. E vamos, então, observando que nesse mundo de regeneração estamos no corpo do Cristo. E como diria Paulo, todos cabemos no corpo do Cristo. Todos temos espaço, porque o corpo do Cristo exige diferença. Porque qualquer corpo exige células específicas. A célula óssea é diferente da célula neuronal, que é diferente da célula dérmica, que é diferente da célula gástrica. O Brasil, conforme as narrativas de Humberto de Campos, apenas compõe o coração desse corpo. Mas, naturalmente, é um cérebro, há braços, há pernas, há aparelho digestório, todos cabemos no corpo do Cristo. E o corpo é um grande todo, não é só o coração. Por isso que todos os países e todas as nações cumprem importante papel na regeneração da humanidade. Pela ciência, pela filosofia,
pela afetividade, já que os próprios espíritos revelam a Allan Kardec que aqueles que poderiam ser classificados como espíritos de segunda ordem, nem todos são caracterizados apenas por uma notável bonomia. Uns são caracterizados por uma inteligência extraordinária. E Allan Kardec vai dizer que entre os bons espíritos há aqueles que são mais sábios e há aqueles que são mais evangélicos, mas todos bons, porque nenhum pratica mais o mal. Encontraremos entre eles São Vicente de Paula, um dos espíritos que dita mensagem na, na construção desse grande edifício que é a doutrina espírita, mas também encontraremos Galileu Galilei, também encontraremos Pascal, também encontraremos grandes pensadores, filósofos, e perceberemos que em todos os saberes haverá graves mudanças e que serão aceleradas pelas crises da transição de um mundo de expiação para um mundo de regeneração. E se nós fomos convidados para estar encarnados nesse período, é porque Jesus conta conosco. É porque Jesus queria que estivéssemos aqui, para oferecermos também o nosso contributo, a nossa parte na construção do mundo novo. Sim, naturalmente estamos ainda na madrugada da vida, na madrugada do dia. Aí já conseguimos antever os primeiros raios do arrebol, os primeiros raios da aurora, o amanhecer do dia. Percebemos o trevor, o negror da noite sendo dissipado por esses raios. E o convite a amarmos, mas principalmente a perseverarmos, porque só aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Mas Emmanuel nos dirá que esse fim não significa fim. Esse fim significa objetivo. Aqueles que perseverarem até que o objetivo seja alcançado. Existe um objetivo. Jesus está no leme. Nós não estamos à deriva. E é por isso que precisamos viver essa mensagem. É por isso que nós não podemos nos permitir escorregar das esparrelas da existência e nos inclinarmos para a política ou nos inclinarmos para os pensamentos que se sustentam no modelo materialista. Vejamos o exemplo de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, ele ansiava um assento no Sinédrio judaico e conseguiria esse assento, que seria de Gamaliel, o neto de Eliú. Mas ele abandona a política porque agora ele conhece o seu alvo, o seu objetivo, o seu fim. E ele abandona de tal forma que politicamente Nero, filho de Agripina, que começa a perseguir os cristãos e toca fogo em Roma, lhe culpa. E ninguém vê em uma só carta de Paulo qualquer discurso político contra Nero. Enquanto isso, nós estamos atacando o político A, político B, político C. E Paulo se mantém num equilíbrio extraordinário, notável. E é esse equilíbrio que nós, nesse momento grave da existência, somos convidados a ter, independentemente de onde nós nos encontramos, neste corpo do Cristo, se no coração, se no cérebro, se nos membros, mas que cumpramos aquilo que o Cristo espera de nós. Que Jesus nos abençoe.
Obrigada, Fábio. Excelentes reflexões. Nós vamos passar para a Cida fazer as perguntas, tá, Cida, por favor? Ah, Obrigada. com certeza, realmente, excelentes reflexões. Vou começar com a pergunta da Maria Helena. Você vê filósofos e pensadores atuais que pregam duas forças, a de ascensão e a de decadência? Como você vê esses filósofos, né? E pensadores? O século XIX e o século XX já foram marcados por pensadores dessa natureza. Nós já tínhamos os filósofos otimistas e já tínhamos filósofos profundamente pessimistas. É exemplo de Arthur Schopenhauer, é exemplo de Friedrich Nietzsche. Eram filósofos pessimistas, alguns nihilistas. Ainda os temos. Ainda temos aqueles cuja filosofia trazem na visão de Schopenhauer a necessidade de se apresentar discurso para vencer debates mesmo sem ter razão. Schopenhauer escreveu um livro sobre isso. Como ganhar um debate sem ter razão. Olha que coisa interessante. Eu perder fósforo do cérebro para escrever isso. Nós ainda temos esses filósofos. O materialismo, por exemplo, ele está tão impregnado na academia, especialmente no curso de filosofia, onde o espiritualismo surge com força a partir de uma filosofia apresentada por Allan Kardec. Porque a doutrina espírita não é só ciência, é também uma filosofia que estuda a relação entre os espíritos, estes estando encarnados ou estando desencarnados. Então é uma filosofia muito grave, e especialmente é uma filosofia moral. Uma filosofia moral que estava esquecida no século XIX, quando nós encontramos Robespierre gravando nas paredes de Notre-Dame, ao dizer que os seus deuses eram a lógica e a razão. E Allan Kardec traz uma filosofia moral, resgatando o pensamento de Sócrates e de Platão, a quem considera verdadeiros precursores do cristianismo e, naturalmente, do espiritismo. Traz uma filosofia otimista de conduta moral, da mediania ou da justa medida das coisas, como coloca em um livro dos Espíritos, propõe uma filosofia deontológica kantiana do dever, antecipando grandes pensadores, mas trazendo outros tantos que foram importantíssimos para o pensamento iluminista, à medida que no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo traz os dois modelos. Primeiro, os espíritos falam do dever, que é a filosofia moral deontológica de Kant, e depois falam da virtude, que é a filosofia moral aristotélica. Portanto, temos modelos muito fortes desse otimismo, e Allan Kardec é a maior representação delas. E Kardec, eu poderia dizer que é um filósofo notável, porque é um filósofo que você lê com facilidade. Qualquer pessoa é capaz de ler o Evangelho segundo o Espiritismo sem dificuldades. Mas para ler, por exemplo, Immanuel Kant, você primeiro precisa ler alguém que estudou Kant para compreender Kant, enquanto Kardec falava para as massas. Nós tínhamos, Excelente. conforme a revista Espírita, trabalhadores russos, semi-analfabetos, compreendendo o Evangelho segundo o Espiritismo de tão fácil que é o seu discurso e a sua linguagem. Então, nós temos essas estruturas filosóficas otimistas. Vou passar para a pergunta da Ângela. Obrigada pela sua resposta. Como você analisa a condição do Brasil como um país com responsabilidade espírita, mediante o surgimento de jovens, adolescentes, como influenciadores religiosos, falseando as palavras do Cristo, tido como pastores mirins na pregação para a transição? Nós vemos isso com significativa percepção de mudança
E quando nós falamos de pessoas muito jovens, nós podemos lembrar o nosso querido Chico Xavier, ainda muito jovem, que entregou por completo ao programa do Cristo na transformação do mundo. Nós lembramos do nosso querido Edivaldo, ainda tão jovem, montando uma das mais notáveis instituições num dos bairros mais pobres de Salvador. E um menino jovem, ainda cedo, utiliza a palavra para semear a esperança, desde o convite feito pela Federação Espírita Sergipana até o mundo. Então, são jovens em todos os lados. Encontramos esses jovens também na Igreja Católica, na Igreja Evangélica. Encontramos jovens judeus ressignificando o pensamento judaico, o pensamento árabe, o pensamento islâmico, para que nós tenhamos bases sólidas a respeito do pensamento de Jesus. Então, estamos vivendo tempos novos. Até pouco tempo, Divaldo Pereira Franco estava refletindo sobre crianças índigo que estavam reencarnando, sobre crianças que tinham uma capacidade de percepção outra. Agora, imaginem espíritos enobrecidos reencarnando com essa mesma capacidade. Imaginem Emmanuel, muito jovem, reencarnado. Que mudanças significativas. Então, naturalmente, esses espíritos que estão reencarnando aos milhões para a transição serão identificados muito cedo, muito jovens. E aí é que a gente vai perceber que a maturidade não é uma questão de cabelos encanecidos, de cabelos brancos. É uma questão da evolução do espírito. Às vezes, os cabelos brancos são de um espírito muito jovem, com poucas encarnações. Às vezes, o menino que está no corpo de 15 anos é um espírito muito velho, é um espírito muito maduro. Por isso, nós testemunharemos de fato esses acontecimentos. Obrigado, Fábio. Vou te fazer duas agora que vieram no privado. A primeira é: as novas famílias de indivíduos do mesmo sexo faz parte da transição, pois dizem que o que importa é o amor. Você pode falar sobre isso? Naturalmente, são mudanças que já fazem parte da evolução do espírito. Quando nós fazemos uma análise histórica, nós perceberemos que durante o período feudal, na era em que o teocentrismo, a perseguição às bruxas, o malus malaferum da igreja perseguia mulheres, gays, essas pessoas eram assassinadas cruelmente. Nós temos exemplos ainda de dezenas de países que criminalizam e cujas penas são profundamente cruéis, algumas são verdadeiras torturas. Quando você sai de um estado de perseguição, assassinato, tortura, crueldade, para um estado de reconhecimento da dignidade da pessoa, que passo extraordinário damos. Porque não é possível que nós não consigamos atingir o status civilizatório ao ponto de cuidar de pessoas que, com disforia, estão pensando em suicídio. E nós levantamos uma bandeira da vida e não nos damos conta de que a forma como nós enxergamos o outro, diante de sua fragilidade moral, facilita, por parte dele, a pior das escolhas. E quando Divaldo reflete sobre a questão, oportunamente, da homossexualidade, ou quando Emmanuel, na obra Vida e Sexo, nos traz a reflexão, nos propõe
antes de tudo, amarmos a quem quer que seja. Mas para continuarmos, a diretriz de Jesus é: não julgueis, para não ser julgados. E é nisso que nós vamos percebendo o avanço. Hoje reconhecemos, e com muita dificuldade, porque precisamos ainda de leis de transfobia, de leis de homofobia, que diante da falta delas temos uma Corte Suprema que em mandado de injunção, em ação direta de inconstitucionalidade por omissão, precisa dizer que nós não temos mais o direito de matar aqueles que pensam diferente de nós, que vivem diferentes de nós, e que estão pagando seus tributos, estão acolhendo crianças, muitas vezes abandonadas por pessoas que tinham todas as condições biológicas para serem mães, para serem pais, mas não morais. E em condutas imorais abandonaram suas crianças e que agora estão sendo acolhidas e estão tendo a possibilidade de um futuro. Todos nós temos conflitos graves de vidas passadas, temos crimes gravíssimos, alguns inconfessáveis. Temos tendências que nós não falamos para o melhor amigo na casa espírita. E nos perguntamos: se alguém soubesse dessa ou daquela inclinação muito grave, como gostaríamos de ser tratados? Se eu não gostaria de algo de mal que eu fiz, por que eu trataria o outro mal se o que ele faz sequer é considerado um mal na perspectiva de construção de consentimento de saberes, porque não há nenhum consenso que diga que isso é um mal ou se isso faz parte de um processo de evolução. Porque quando nós estudamos Kardec, principalmente a Gênese, compreendemos que bem e o mal são conceitos profundamente relativos. Para um bebê que está engatinhando, engatinhar é um bem, é um avanço, ele só se arrastava. Se um adulto começar a engatinhar, é um mal. Vai precisar ir para o psiquiatra, tem alguma coisa que não está normal, ou algum outro médico, porque não é o modelo de mobilidade. Portanto, vamos festejar o respeito civilizatório que nós estamos testemunhando para pessoas que historicamente foram perseguidas e assassinadas. A outra que vem no privado. Através de uma análise global dos fatos, poderíamos dizer que a regeneração seria a aplicação prática e ativa da lei de Lavoisier? Na natureza, nada se perde, nada se cria e tudo se transforma. Mesmo no aspecto espiritual? Nós poderíamos dizer que, para além do pensamento de Lavoisier, nós temos algo que ele não tinha trazido em consideração, que é a multiplicidade dos mundos habitados, o que nos permite uma outra realidade. E diante do livre-arbítrio de cada um é possível que essa transformação não se dê de forma equânime à transformação do planeta, à transformação do mundo, à transformação do orbe. E isso pode acontecer. E quando acontece, Allan Kardec bem nos apresenta na obra Gênese que as migrações espirituais respeitam esse livre-arbítrio. E aquele que tomou a decisão de permanecer com o coração empedernido, ele vai para outros mundos, auxiliando mundos, por exemplo, que na transição de primitivos para mundos de expiação e prova, precisam dos saberes científicos, precisam dos saberes que esses espíritos têm e vão naturalmente atravessar os sofrimentos naturais de uma transição dessa natureza. Mas as migrações demonstram que, se nós não quisermos nos transformar, a vida não vai forçar nessa perspectiva de eu achar
que Deus vai chegar e vai me tornar um espírito melhor, mesmo contra a minha vontade. Não, eu vou migrar, eu vou para outros mundos. Assim como espíritos nobres vêm de outros mundos para cá. Então, o que vai caracterizar o mundo novo não é só necessariamente a transformação da alma, que pode acontecer, mas se ela não quiser transformar as migrações espirituais. Então, as transformações sempre ocorrerão, mas isso não quer dizer que no mundo de regeneração os habitantes sejam os mesmos do mundo de expiação e prova. É possível que sejam outros. É possível que tenha aí tido algumas migrações e algumas mudanças desses espíritos. Mas, de fato, Lavoisier não poderia chegar a essa conclusão porque ele não sabia dessa multiplicidade dos mundos habitados e dessa possibilidade de migrações dos espíritos. Mas vale a pena lembrar que quando o Espírito de Verdade, no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala desse momento, ele vai dizer o seguinte, que as vozes dos céus, sob o comando do Mestre Jesus, do seu comandante, vem a seu turno dissipar as trevas, ou seja, os espíritos trevosos serão convidados para sair. Vem glorificar os justos, ou seja, os espíritos nobres vão ser reconhecidos, mas vem confundir os orgulhosos. Onde eu me encontro, onde a grande maioria de nós se encontra. E o espiritismo está nos confundindo. A gente pensava, trazia aquela ideia do orgulho, e o espiritismo chega assim, não, não é bem assim. Precisa ser diferente mais um pouquinho. E quando nós nos permitimos ser confundidos, a gente também se permite essa mudança. Porque alguns não querem mudar. Alguns permanecem como criminosos de guerra. Ainda existem crimes profundamente bárbaros nesse planeta. Pessoas sendo assassinadas com requintes de crueldade. E esses espíritos, ante a resistência de mudança, agora, que poderia acontecer sob a perspectiva de Lavoisier, por não mudarem, porque Lavoisier observava a matéria que não tinha vontade. Mas nós estamos falando de espíritos que têm vontade. Espíritos que têm livre-arbítrio. Mudam quando querem mudar. E se não quiserem, terão que sair, porque o mundo não vai esperar. Como diria os intérpretes do Evangelho, somos os trabalhadores da última hora. Não tem outra hora depois dessa. Muito boa, excelente, Paulo. A Lucy, ela perguntou, Paulo não faz comentários sobre a política da época, mas não são os movimentos políticos que criam a regeneração, a mudança social? Na obra Atualidade do Pensamento Espírita, Viana de Carvalho faz uma outra proposta interessante em verso. Ele diz que a transformação do ser humano é que muda a política, e não a política que muda o ser humano. E é muito interessante quando ele faz essa proposta, identificando como o espiritismo seria capaz de mudar a política, o direito, a psicologia, a medicina, os saberes humanos em geral. Em geral. À medida que nós transformamos os espaços políticos em que nós nos encontramos. Basta observar, por exemplo, quais eram os ideais políticos, os ideais da polis apresentados por Platão através de Sócrates na obra República. E como nenhum desses modelos sociais se encaixa no modelo perfeito, onde todas as pessoas eram caracterizadas pela virtude do homem público. Não é o caso sequer da democracia, que na percepção socrática não está entre os modelos sociais perfeitos, porque tem suas falhas profundas. Afinal, democraticamente, Hitler chegou ao poder. Então, há graves falhas desse modelo, e se o homem não se transforma politicamente,
nós não temos transformações, ela permanece a mesma. Então é necessário que o homem se transforme. O grande desafio é que, como diria Rousseau, espírito, em uma das comunicações colocadas por Allan Kardec no Livro dos Médiuns, nós nos preocupamos muito com a política. Entretanto, com a moral, que é o pão da vida, falamos tão pouco. E será pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. Fábio, se fosse por nós, nós ainda teríamos mais algumas perguntas, mas devido ao avançado da hora, eu vou, eu vou primeiro pedir para os nossos amigos fazer um convite a eles, que a semana que vem, quem vai estar com a gente é a Elaine Kepp. Em função disso, nós estamos pedindo para você, agradecendo primeiramente a sua disponibilidade, as suas reflexões, pedindo para você sua reflexão final, né? Suas palavras finais, e, por favor, a prece de encerramento. Você pode fazer por nós? A cada dia passa observando essas rápidas mudanças na humanidade, eu me faço uma pergunta. Em meu lugar, o que faria Jesus? Como nós nos podemos, como nós podemos nos portar diante de tantas coisas novas, de tantas relações complexas da vida, e de como ter como norte o Evangelho, a palavra da vida eterna, a mensagem redentora, o cristianismo redimido. Porque de quando em quando as ideias materialistas, elas pululam dentro de nós e ainda nos é um grande paradigma. Mas o espiritismo, ele precisa para nós ser algo além de uma doutrina. Ele precisa ser uma cosmovisão de vida. A lente que eu utilizo para enxergar o mundo, para enxergar a mim mesmo, as minhas relações com as pessoas, as minhas relações com Deus. E é por isso que Allan Kardec dizia algo extraordinário. O espiritismo, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido. E se ele for essa cosmovisão, nós mais do que compreenderemos o espiritismo, sentiremos o espiritismo pulsando dentro de nós. E esse é o meu desafio do dia a dia. Não é o do falar, é o do viver. Todas as vezes que eu escorrego, todas as vezes que eu falho com o filho, todas as vezes que eu esqueço de um compromisso grave que eu tenho com o subalterno no trabalho, com uma pessoa a quem eu preciso assistir como servidor público, eu lembro dos compromissos que assumi com Jesus. E esse vem sendo o meu esforço diário, diário, para que eu possa colaborar minimamente com esse mundo novo, com esse mundo regenerado, com esse mundo transformado. E não é fácil mudar. Divaldo tinha uma frase, possivelmente que parafraseava de Joana de Ângeles, que dizia: quem salvar a si mesmo já está fazendo muita coisa. Quem levar um consigo já merece ser coroado. Eu estou, pelo menos, tentando me transformar. E se eu conseguir levar um filho comigo, já estou jogando confete para cima, porque é profundamente desafiador. Às vezes queremos transformar o mundo e esquecemos, como diria Nando Cordel, de que a paz do mundo começa em mim. Vamos orar. Mestre Senhor Jesus,
São chegados os tempos. Nós não temos mais tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações. Amar, que é o nosso papel. Unificar as nações. Erguer os olhos ao céu. Cada mão, cada voz que canta paz. Cada mão que planta a caridade. Cada um de nós que se faz mensageiro da felicidade. Ó Senhor, ajuda-nos a nos guiarmos assim, em sentido do teu infinito amor. Em sentido, Senhor, das transformações que se operaram nos primeiros cristãos, que modificaram a vida de Pedro, de João, de Tomé, de Bartimeu, de Zebedeu, de Salomé, que modificaram a vida de pessoas tão simples, de pessoas conhecidas como Lívia, Lentulus, Célia Lúcius, que possa nos transformar igualmente para sermos um contigo. E antes, Senhor, esses tempos novos, que possamos sentir o teu hálito, os zéfiros tocando em nossa pele, refrigerando-nos da aridez do mundo, dando-nos a certeza de que estes tempos novos, indubitavelmente, já chegaram. Ser conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja.